Então, quando olhamos que João Batista vem no poder de Elias, é necessário que se olhe para o contexto de Elias. Na vida desses dois personagens, fatos semelhantes vão acontecer. E esses fatos vão estar relacionados a quem? A uma mulher. Então, quando Deus coloca Elias na figura das duas testemunhas, por que ele coloca Elias na figura das duas testemunhas? Porque vai haver uma mulher em Apocalipse. Então, por isso que Elias também vai aparecer. Lembrando que o termo duas testemunhas, essa expressão duas testemunhas, ela está linkando com a lei, que fala que pela boca de duas ou três testemunhas, todo fato que houver sido consumado será confirmado por elas. Toda palavra falada vai ser confirmada pela boca de duas testemunhas. Então, em Apocalipse, nós temos as duas testemunhas que está apontando para Moisés e para Elias, e nós temos também uma terceira testemunha que é Cristo, a testemunha fiel, que nem vai aparecer lá. Então, por isso que a expressão duas testemunhas vai ser utilizada em Apocalipse, para você linkar com a lei, quando o contexto de duas testemunhas aparecer. Então, nós devemos atentar para o contexto do profeta. Por que vai aparecer Elias em Apocalipse e por que João Batista vai ser chamado de Elias? João Batista vai ser chamado de Elias porque ele vai vir no poder de Elias, porque ele vai vir semelhante à forma de Elias para fazer aquilo que Elias fez. Você vê que Elias, ele testemunhou contra os falsos profetas, contra o povo corrompido. Quando João Batista veio, ele faz a mesma coisa. João Batista, no deserto, vai e testemunha contra o povo corrompido, né? Que ele falava raça de víboras. Lá no deserto, ele batizava as pessoas, ou seja, levando o povo para o caminho de Deus, convertendo o coração dos filhos e o coração dos pais aos filhos naquele momento e preparando o caminho para o Senhor. Então, João Batista estava fazendo isso. E quando você olha para a história de Elias, você vai ver que na história de Elias o povo estava corrompido seguindo a Baal, que Acabe casou-se com uma mulher filha de um sidônio chamado Etbaal. Sidônio era o primogênito de Canaã, que aponta para a maldição que vai estar dizendo lá em Gênesis, né? Que Canaã seria servo de Sem. Então você vê que Canaã, né, foi amaldiçoado. Então a gente vê que na linhagem de Jezabel já havia que esse apontamento para a maldição. E a gente vai ver que Jezabel vai corromper os filhos de Israel através da idolatria a Baal. E você vai ver que ela vai constituir os profetas de Baal. Então Deus levanta Elias e Elias testemunha contra o povo e contra Jezabel. E durante o tempo do testemunho de Elias, você vai ver que durante 3 anos e meio não cai o quê? A chuva. Elias faz uma profecia de que durante 3 anos e meio não haveria chuva e ele vai e se esconde de Jezabel no deserto e é alimentado por Deus por corvos e através do milagre da botija, né? Da viúva de Serepta. Você vai ver que isso vai acontecer. Então Deus vai sustentar Elias. E uma coisa interessante que vai acontecer no contexto de Jezabel é que Jezabel vai cessar o sacrifício e vai matar os profetas de Deus. Então a gente vai ler a partir do verso 9 de 1 Reis, capítulo 19, que vai dizer assim: Ali entrou Elias numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a minha aliança e derrubaram os meus altares e mataram os teus profetas à espada, e fiquei só eu, e procuram matar-me. Então preste atenção, meu irmão. Quando você vê a expressão derrubaram os teus altares, você está vendo que o cessar o sacrifício, por quê? É através dos altares que eram feitos os sacrifícios. Então você está vendo como isso está nos linkando com o iníquo que vai cessar o sacrifício na metade da semana, que é 1260 dias. Então você está vendo aqui que no tempo de Elias também o sacrifício foi cessado. E você vê que os profetas de Deus estão sendo mortos nesse momento. Por isso que é dito, matar os teus profetas
a espada. Então, o sangue dos profetas está sendo derramado. E isso está linkando com o Apocalipse para nós também, quando diz que a prostituta, a meretriz, que é a Babilônia, derramou o sangue de profetas e apóstolos, né? Você vê isso em Apocalipse 18 e 19. Você consegue ver uma ligação aqui no contexto de Elias, de cessar o sacrifício, e uma ligação dessa perseguição, dessa matança dos santos, porque é dito que o iníquo vai caçar os santos durante tempos e metade de um tempo, que é 1260 dias, ou seja, ele vai matar os santos. E quando você olha para esse contexto de Elias, você vai ver que é o tempo que Elias se escondeu nas cavernas, se escondeu no deserto durante 1260 dias, que é o tempo que ele ficou escondido. Jezabel matou os profetas, então, apontando exatamente para a mesma coisa que vai aparecer em Apocalipse. Então a gente vê que a causa da idolatria dos filhos de Israel no tempo de Elias era quem? Era Jezabel, que estava induzindo o povo à idolatria, à prostituição com os ídolos. E a gente vai ver que Deus levanta Elias para testemunhar contra o povo, para testemunhar contra Acabe e contra Jezabel. Você vai ver que o principal era Jezabel, que estava querendo matar todo mundo, matar os servos. E Acabe estava seguindo o que ela dizia, né? Então a gente vê um testemunho de Elias contra Acabe e contra Jezabel. E isso é um pano de fundo para Apocalipse. E quando nós temos essas coisas na mente, fica mais fácil olhar para João Batista, porque João Batista também está apontando para nós para o contexto do fim, porque ele vem no poder de Elias, ele vem numa figura de Elias. E aquilo que Elias fez, você vai ver que vai aparecer em João Batista. Você vai ver que João Batista no deserto estava testemunhando, né, o povo do pecado e estava fazendo com que o povo se arrependesse desse pecado e pudesse melhorar os seus caminhos para se achegar a Deus. E você vai ver que tem um fato curioso que acontece lá. Você vai ver que Elias testemunhava contra Herodes, falando do adultério dele com Herodias, porque Herodias era a mulher de Filipe, seu irmão, e ele tomou essa mulher. Então você consegue perceber que João Batista, sendo uma figura de Elias, vindo no poder de Elias, ele está testemunhando contra Herodes, Herodias, que vai ser um paralelo com a figura de Jezabel e Acabe. E você vai ver que Herodias, ela é uma adúltera, porque ela deixou o seu marido para casar com Herodes, que também era rei. E Herodias vai fazer o que? Mandar matar João Batista. Então você vê naquele contexto João Batista pregando durante 3 anos e meio. E quando acaba o tempo da pregação dele, você vai ver que Herodias vai lá, por meio da sua filha, manda decapitar a cabeça de João Batista. Então você está vendo que João Batista, assim como Elias, estão testemunhando contra Herodes e Herodias e contra Acabe e Jezabel. Então, Herodias é uma figura do que da Babilônia que vai aparecer pra gente no final dos tempos. E você vai ver que assim como a Babilônia é uma adúltera que mata os profetas, Herodias é quem? Uma adúltera que está matando a testemunha de Deus, que vai ser para nós uma figura daquela Babilônia. E o interessante é que ela vai matar João Batista por intermédio de sua filha. E a gente vai ver que a Babilônia ela vai ter filhas, né? A Babilônia vai ter filhas que vai corromper os homens.